Olha, o burnout virou uma verdadeira epidemia, né? É bem provável que todo mundo conheça alguém que já passou por isso, ou, quem sabe, já tenha sentido na própria pele. E o que a gente vê? As empresas correndo para oferecer todo tipo de solução, mas a verdade nua e crua é que parece que nada está funcionando de verdade. Então, nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para entender onde é que estamos errando o alvo. Essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão. Enquanto os índices de esgotamento só sobem, as empresas oferecem mais e mais programas de bem-estar. Mas e se o problema não for a nossa capacidade de aguentar o estresse, e sim a própria natureza do trabalho que a gente faz? E se a gente estiver olhando para o lado errado? E aqui está o grande paradoxo da história. A gente recebe ferramentas para aumentar nossa resiliência, a nossa força individual. Mas para que exatamente? Para aguentar um sistema que na sua essência é nocivo, sabe? É como se desse um guarda-chuva no meio de um furacão e dissessem: se vira aí, se proteja. Simplesmente não faz o menor sentido. Vamos então desvendar essa ideia que podemos chamar de armadilha do bem-estar, porque olha, a intenção até pode ser boa, mas o foco está completamente equivocado. E no fim das contas, isso só acaba servindo para mascarar a verdadeira raiz do problema. Então, chegamos ao ponto central da coisa toda, sabe? O problema não está na pessoa. De jeito nenhum. A fonte do risco é ambiente de trabalho. As pessoas, no fim das contas, são um reflexo do sistema onde elas estão inseridas. Ficar tentando consertar as pessoas com treinamentos de saúde mental, sem mudar as regras do jogo, é enxugar gelo. Não adianta nada, porque aquele ambiente vai continuar ali, prontinho para adoecer a próxima pessoa que passar por aquela porta. Essa pergunta, que foi feita de verdade por um gestor, ilustra com perfeição esse erro de diagnóstico. A lógica por trás dela é: vamos contratar gente inquebrável, que aguenta o tranco. Só que isso ignora completamente o fato de que um ambiente tóxico vai criar problemas em qualquer um. A culpa, nesse caso, é toda jogada para o indivíduo, e o sistema sai ileso. Bom, e tudo isso nos leva a um conceito que é fundamental para a gente entender o burnout hoje em dia: o conflito constante entre a nossa verdadeira personalidade e aquela persona, aquela máscara que a gente sente que precisa usar no trabalho. É bem simples de entender. De um lado está a nossa personalidade, nosso jeito natural de ser, aquilo que a gente faz bem e sem esforço, o nosso eu autêntico. E do outro, a persona, aquela máscara que a gente constrói quase que por instinto de sobrevivência, para ser aceito, para ser aprovado no mundo corporativo. É um roteiro que a gente se sente obrigado a seguir. E essa frase aqui é brutal de tão honesta. Quanto mais longe a gente fica de quem a gente realmente é, para seguir o tal roteiro corporativo, maior é o nosso sofrimento mental. É nesse espaço, nesse abismo entre os dois, que o burnout e a ansiedade nascem e se alimentam. Tá, mas por que isso virou um problemão agora? Por que nossos avós, por exemplo, não falavam em burnout? É bem simples, na verdade. Antes dos anos 2000, o que importava era sua competência técnica. Você era quem você era e ponto. A partir dos anos 2000, o jogo mudou. As avaliações de desempenho começaram a cobrar as tais competências comportamentais. Sabe? Proatividade, bom trabalho em equipe. Isso acabou criando um roteiro oficial de como a gente deveria ser. E aí, o abismo entre quem somos e quem o trabalho exige que a gente seja ficou simplesmente insustentável. Certo, se a causa do problema é o sistema, a solução também tem que ser sistêmica. Mas para isso, a gente precisa tirar a palavra humanização daquele lugar comum e dar a ela um significado real, técnico e poderoso. Normalmente, quando se fala em humanização no trabalho, a gente pensa nisso aqui: um monte de iniciativas para deixar o ambiente mais agradável. Ginástica laboral, sala de descompressão, ser gentil. Olha, tudo isso é ótimo, mas é superficial, é perfumaria, não resolve a causa. Agora, a visão científica é outra coisa, é muito mais profunda. Humanização aqui é uma ciência. Significa criar um sistema de gestão com regras, políticas, processos bem definidos, que respeite e que esteja alinhado ao jeito como o ser humano funciona de verdade, incluindo a personalidade e as necessidades de cada um. E aqui que mora a grande diferença. Não adianta nada ter um líder que te trata com um sorriso no rosto se as metas são impossíveis de bater,
se a descrição do seu cargo te força a ser alguém que você não é, ou se as políticas da empresa geram uma instabilidade constante. A gentileza de uma pessoa não anula a violência que vem do sistema. Ok, beleza. Mas como é que isso funciona na prática? Como é que a gente sai da teoria e começa a construir um sistema que seja genuinamente humano? A base de tudo tem dois pilares. Primeiro, respeitar necessidades que são de todo ser humano, como a necessidade de ter clareza sobre o que se espera de nós, ter algum controle sobre as nossas tarefas e sentir um mínimo de estabilidade. E segundo, que é crucial, alinhar os cargos com a personalidade das pessoas, para que elas não precisem mais criar uma persona só para sobreviver o dia a dia. Isso quer dizer que o foco da mudança não pode ser o comportamento de um líder aqui ou outro ali. Não, o foco é a arquitetura da organização. A gente está falando de reescrever políticas, redesenhar cargos, repensar fluxos de trabalho. Humanização, no fim do dia, é organização. E a lógica por trás disso é bem clara. Tudo se conecta. As políticas humanizadas criam a base, as regras do jogo. Os sistemas de responsabilização, como uma ouvidoria de verdade ou um canal de denúncias que funciona, garantem que essas regras sejam cumpridas por todo mundo. E os cargos alinhados com a personalidade das pessoas garantem que o trabalho flua com menos atrito, o que lá na ponta reduz o burnout. Simples assim. E por que tudo isso se tornou tão urgente agora? Porque, veja bem, não estamos falando de uma modinha de RH. Estamos falando de uma mudança profunda, fundamental, na sociedade e no mundo dos negócios. O Brasil é hoje o segundo país com o maior índice de burnout do mundo. E isso definitivamente não é por acaso. Uma das possíveis razões para isso é um verdadeiro choque cultural. A cultura brasileira, no geral, valoriza muito o lado social, o criativo, e isso bate de frente com o modelo corporativo que foi importado, focado em resultado a qualquer custo, sem fim. A persona que esse modelo exige entra em conflito direto com a personalidade que a nossa cultura valoriza. E aí, o abismo só aumenta. E para completar esse cenário, temos uma mudança geracional gigantesca acontecendo. Aquele pacto antigo do tipo, trabalhe e dura a vida inteira por um salário e estabilidade, já não convence mais. As novas gerações simplesmente não estão dispostas a sacrificar saúde mental em troca de dinheiro. Elas buscam propósito, buscam significado no que fazem. Então, a conclusão é meio que inevitável, né? A humanização deixou de ser uma coisa legal de se ter para se tornar uma condição básica de sobrevivência. As empresas que insistirem nesse modelo antigo, que gera esgotamento e ignora o propósito, simplesmente não vão conseguir atrair os melhores talentos. E no fim, nem os clientes. Elas vão ficar para trás. E para a gente fechar, fica essa reflexão que é bem forte. O lugar onde a gente trabalha hoje, ele é um campo de sobrevivência, sabe? Um lugar onde a gente precisa vestir uma máscara só para aguentar o tranco do dia a dia? Ou ele é um ambiente que foi pensado de verdade para liberar o nosso potencial humano, o nosso melhor? A resposta que a gente der para essa pergunta, bom, ela que vai definir o futuro do trabalho. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos. E que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. Se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.